um comunicado importante da Fiat, né? Destacando aqui, ó, estamos atentos aos últimos acontecimentos envolvendo o time de vôlei Fiat Minas Gerdau e o jogador Maurício Souza, e, portanto, cobrando as medidas cabíveis de acordo com o nosso posicionamento inegociável diante do respeito à diversidade e à inclusão. E mais embaixo, em relação às recentes declarações do jogador Maurício Souza, da equipe de vôlei Fiat Minas Gerdau, a Fiat declara seu repúdio a toda e qualquer expressão de cunho homofóbico, considerado inaceitáveis as manifestações movidas por preconceito, ímpeto desrespeitoso ou excludente. A empresa pauta suas ações e relacionamentos com base em valores que considera inegociáveis, como o respeito à diversidade e à inclusão. Assim, a Fiat repudia qualquer tipo de declaração que promova ódio, exclusão ou diminuição da pessoa humana e espera que a instituição tome as medidas cabíveis e necessárias no espaço mais curto de tempo possível. Parabéns à Fiat, porque é necessário que as empresas se posicionem. Não é liberdade de expressão para cometer crime, não é liberdade de expressão para promover o ódio, não é para promover a intolerância. Não pode, ninguém pode ter voz para promover intolerância, ódio, preconceito. As coisas mudam tardiamente, mas estão mudando. Parabéns à Fiat. Mas que orgulho que eu tenho de vocês. E é assim que tem que ser. E que a Gerdau siga o mesmo caminho. E que o Minas, que é um clube tradicional, talvez o maior ou dos maiores do Brasil, também se posicione. Aliás, tem um posicionamento do Minas aqui, ô André, por gentileza. Tem que ser um posicionamento sério, tem que ser um posicionamento duro, porque não dá mais para viver num país com tanta desigualdade, com tanta intolerância e com desrespeito à diversidade. Não dá. O Minas divulgou um comunicado oficial também. Minas Tênis Clube está ciente do posicionamento público do atleta Maurício Souza. Todos os atletas federados à agremiação têm liberdade para se expressar livremente em suas redes sociais. O clube é apartidário, apolítico e preocupa-se com a inclusão, diversidade e demais causas sociais. Não aceitamos manifestações homofóbicas, racistas ou qualquer manifestação que fira a lei. A agremiação salienta que as opiniões do jogador não representam as crenças da instituição sociodesportiva. O Minas Tênis Clube pondera que já conversou com o atleta e tem orientado internamente sobre o assunto. Mas ele não entendeu. Ele continua fazendo. Eu faço parte da Band. E se eu falo uma merda no ar, eu pago por ela. Talvez até com o meu trabalho, eu pago por ela. Porque aqui ninguém promove a desigualdade, ninguém promove o ódio, ninguém promove a intolerância. Isso é inaceitável nos dias de hoje. E quem diz que é mimimi é que está errado. Não tem que liberar espaço com base em liberdade de expressão para promoção do que é errado. Não dá. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu tenho dó da masculinidade frágil do Maurício, coitado. Impressionante, cara. Muito frágil. Se ele acha que um desenho vai mudar a cabeça de alguém, eu tenho apenas pena do Maurício. Foi o que o Douglas também colocou nas redes sociais dele, né? Espero que o Minas tome uma atitude mais dura do que essa notinha meia boca aí, Everton. O Minas é muito grande para aceitar esse tipo de comportamento. Tem um jogador foi o Douglas, né, André? Foi o Douglas, sim. O Douglas Souza, né? O Douglas Souza, por exemplo, diz que vê homem beijar mulher a vida inteira e ele é homossexual. Não mudou nada. Eu assisto filme de Bang Bang a vida inteira e não saio por aí atirando nas pessoas. As palavras do Douglas foram essas, abre aspas. Engraçado, eu não virei heterossexual vendo os super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito. Mas eu tenho uma novidade para a sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo sim, obrigada de si, por pensar e representar todos nós e não só uma parte. Fecha aspas. Cara, qual é o problema? Por que de expor o desrespeito? Por que de expor a intolerância? Por que de expor o ódio? Por quê? Você ganha o que com isso, rapaz? É uma coisa nojenta. A Fiat está de parabéns, Fiat. Que orgulho ler essa nota que vocês divulgaram. Que orgulho. As empresas precisam, de fato, apresentar valores inegociáveis, como a Fiat apresentou nessa nota. Quer falar, Gomide? Ô Everton, o Maurício ele participou aí dos últimos Jogos Olímpicos, né?
participou também dos Jogos do Rio de Janeiro. Existe na cerimônia de abertura ali um ato que é bastante significativo, né? Que é quando há aquele desfile da tocha olímpica, né? Da chama, e eles vão lá e acendem a pira olímpica, lá, que fica acesa até o final da competição, né? O Brasil faz algum tempo e ele está carregando essa tocha, né, para manter essa pira da intolerância acesa, né? Fazendo aí uma figura de linguagem com relação a tempos que vivemos atualmente, né? Acenderam essa pira aí da intolerância, do desrespeito, do preconceito no Brasil. E o Maurício Souza, como um atleta, né, que poderia ser um exemplo para fomentar termos menos preconceito, né, ou extinguirmos de vez o preconceito, ele está carregando a tocha da intolerância, Everton, e indo lá e alimentar a pira da intolerância toda vez que ele faz esse post aí lamentável, né? Aí, Everton, eles utilizam muito a religião, que eu respeito todas, tenho a minha, né? Respeito todas, mas tenho a minha, com relação para justificar as palavras, né? De que tudo está escrito na Bíblia, que eu respeito bastante, né? Mas a Bíblia, ela ensina coisas muito mais diferentes com relação ao amor que você tem que sentir pelo próximo, né? Mas justificam muito através da religião. Só que deve ter uma coisa que eles não devem se incomodar, né? Deve ter algum atleta que talvez ele conheça, que é casado perante a religião, sobe lá no altar, e quando o padre fala que prometo ser fiel na saúde, na doença, mas talvez deve saber que o amiguinho dá uma pulada de cerca, mas nisso aí eles não têm intolerância nenhuma, acham até legal, talvez, né? Muitas vezes quem é preconceituoso acha isso o máximo. O amiguinho que dá a pulada de cerca, mas perante a religião foi lá e jurou ser fiel na saúde e na doença. Enfim, está carregando a tocha aí da intolerância e lamentável que o Minas realmente tome uma providência, se possível até a rescisão do contrato, que eu não sei como funciona. Bom,